Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, saudações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui mais um domingo com um grupo de louvor, os irmãos, todos juntos, para gravar essa live. Eu creio que vai abençoar a sua vida, o seu coração, os cânticos espirituais, os louvores. Cremos aí que Deus vai usar todo esse tempo para abençoar a sua casa, a sua vida, nesse tempo de dificuldade que nós estamos passando. Vamos orar, pedir a direção de Deus, pedir que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Sejamos fortalecidos pelo poder de Deus para que vençamos toda essa luta na qual estamos passando. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante de Ti, Pai, esse tempo agora dessa gravação, desta live, com todo o grupo de louvor, os irmãos aqui, e aqueles que estão nos assistindo e também haverá de nos assistir logo depois, Pai, que o Senhor venha abençoar, o Senhor venha trazer paz ao coração, o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, em nome de Jesus, para que, ó Pai, sejamos fortes em oração, em quebrantamento e comunhão diante do Senhor. Pai, abençoa a nação brasileira, Pai, as autoridades, os governantes nesse tempo de crise, ó Pai, nós vemos uma outra crise, ó Pai, dentro da política brasileira, que o Senhor venha abençoar as autoridades, que é aquilo que a Tua palavra nos pede, nos exorta para que façamos. Em nome de Jesus, Pai, também abençoa a saúde, a economia, o emprego das pessoas, em nome de Jesus, Pai, traz a provisão, traz o sustento, traz, ó Pai amado, o Teu cuidado, também pela saúde, que o Senhor venha abençoar e guardar-nos e guardar o Teu povo. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Fala conosco em cada ato deste culto que estamos celebrando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui.
Graça e paz a todos que estão nos assistindo nessa noite. Vamos continuar louvando a nosso Deus com o cântico Me Convém Diminuir. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és o meu Salvador, o meu maior amor. Senhor, cresça em mim, me convém esvaziar.
tudo que sou. Isso é santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Que o Senhor fez a mim, convém esvaziar e encher vida tua. Pegar tudo que sou, isso é santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Vamos continuar louvando nosso Deus com o cântico Eu Nasci de Novo. Eu nasci de novo. Em ti sou mais que vencedor. Que essa possa ser a nossa... Que possamos pensar nisso, né? Que com Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Podemos passar por qualquer dificuldade.
Meditar na palavra de Deus, dos textos conhecidos. Na semana passada nós meditamos no Salmo 23. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos textos mais conhecidos também do Evangelho, Lucas capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura do texto. Nós vamos ler a partir do verso 21, uma das histórias que Jesus contou sobre arrependimento, nascer de novo, como nós acabamos de cantar. Assim fala a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, verso 21. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, as sandálias dos pés, trazei e matai o novilho cevado, comemos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começavam a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar, e saindo, porém, o seu pai procurava conciliá-lo. Mas respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto, na verdade, são 3 parábolas que Jesus conta, uma trilogia. E a circunstância a qual Jesus contou essas 3 parábolas, que são: a primeira, quando Jesus conta da ovelha perdida, em que há 100 ovelhas e uma se perde, o pastor diligentemente vai atrás até encontrar, e há regozijo e festa no céu pela ovelha a qual estava perdida, foi achada. No verso 8 do capítulo 15, Jesus descreve a parábola da mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, perde uma e varre a casa com muita diligência até encontrar. Após encontrar, chama as suas vizinhas, suas amigas, e celebra uma grande festa por ter achado a moeda perdida. E o texto diz que há alegria e festa nos céus com os anjos, porque o pecador se arrepende. E logo depois Jesus conta também a parábola de um pai e 2 filhos, sendo o mais moço partido para uma terra distante, longínqua, e lá desperdiça toda a sua herança que havia requerido do pai na vida promíscua, devassa, na bebida, na prostituição. E depois de gastar tudo, veio a padecer necessidade e achou alguém que cuidava de porcos, que era um animal imundo para a sua cultura. E ele desejava comer das alfarrobas aquilo que ele tinha para comer, daquilo que sobrava da comida para os porcos. E ele cai em profundo arrependimento no seu pensamento e alma, dizendo: quantos trabalhadores do meu pai têm tanta fartura e eu aqui neste país distante padecendo necessidade. E ele disse que levantaria e iria para a casa do teu pai e confessaria que havia pecado contra o céu e contra ele. Foi o que ele fez. Ele partiu daquela terra distante e foi ao encontro do pai e confessou que havia pecado contra o céu e contra ele. E o pai o abraçou e mandou preparar uma festa, contratou a banda, tocou, houve celebração, danças, e houve alegria naquela casa, porque aquele filho foi restaurado, ele foi encontrado que estava perdido. Jesus contou essas 3 parábolas numa circunstância que nós devemos prestar atenção nos versos 1 do capítulo
15, verso 1, 2 e 3, dizendo: aproximavam-se de Jesus de todos os publicanos e pecadores para ouvir. Eles aproximavam de Jesus. Enquanto isso, murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A partir daí, Jesus propôs essas 3 parábolas que nós acabamos de falar. Vamos pensar um pouco hoje sobre o Evangelho e a religião. O que é religião? O que é o Evangelho de Cristo Jesus? O Evangelho que nos faz nascer de novo, como a música que nós acabamos de ouvir. Nada mais há de claro nesta parábola do que a presença do filho mais velho do pródigo em revelar o que é religião, e o filho mais novo perdido que havia restaurado e havia retornado à comunhão do Pai, do que representar o Evangelho. Vamos prestar atenção em algumas atitudes do filho mais velho, já que o filho mais novo nós estamos já conscientes disso. Você já ouviu a mensagem do filho pródigo muitas vezes na vida. Talvez muitos dos irmãos que estão nos assistindo até se converteram. Alguém pode se converter diante dessa passagem bíblica que fala do amor de Deus, do Evangelho, da anunciação desse Evangelho, em que a pessoa que está perdida, ela é tocada por Deus, ela é alcançada pelo Evangelho, e ela se arrepende dos seus pecados e volta para o Senhor. Ou mesmo aquele que veio para o culto, veio para a igreja, frequentou a igreja algum tempo, e um tempo fracassou, fraquejou, ficou algum tempo afastado dos caminhos do Senhor, e um dia cai em si, como o pródigo fez, e volta para os braços do Pai, para a casa do Pai. Este lado da parábola dos 2 filhos é o mais importante, que diz respeito a resgate, salvação. Mas vamos prestar atenção um pouco no lado do filho mais velho e o que ele tem para nos ensinar. Sobretudo falando sobre religião e evangelho. Ora, o filho mais velho que estivera no campo voltava. Quando ele voltou, ele viu algo estranho. Ele estava na casa do pai, ele não tinha ido embora, ele não tinha gastado dinheiro à toa, ele não tinha pecado, ele estava na igreja, ele não tinha se corrompido, aparentemente. E ele, ao aproximar da casa, viu a banda que o pai tinha contratado para fazer a festa, né? Nesse aspecto aqui, quando fala da banda e das danças, né? Na música hebraica, na celebração hebraica, era muito comum a celebração com danças, coreografias, com festas. A música hebraica era uma música que era celebrada assim. Assim foi depois da travessia do Mar Vermelho, quando Miriam, cântico de Moisés, Miriam pegou o tamborim e celebrou o Senhor com alegrias e danças, de maneira que ela sentiu ali o poder de Deus. Assim aconteceu com o pai do pródigo. E mandou matar o novilho cevado, e muito churrasco, muita alegria, muita ação de graça, muito regozijo, muita festa, tanto na terra como no céu. Interessante que a gente olha para a vida aqui dessa festa do pródigo e estava acontecendo festa na terra, mas a Bíblia fala que também estava acontecendo festa no céu. Nós cantamos um hino, ó que belos hinos, muito na ocasião do batismo, é verdade. Mas aquele hino, quando nós cantamos, ele fala justamente dessa passagem. Vendo o pai, o filho abraçou, né? Ó que belos hinos, anjos cantam, harpas tocam lá. Essa celebração, essa alegria dos anjos, da festa no céu, quando o pecador se arrepende na terra. E aí o irmão mais velho se indignou, porque ele viu aquela festança, churrasco, a celebração do seu pai, todos os empregados dele, e ele de repente falou: como é que pode uma coisa dessa? O camarada vai, toma o dinheiro do meu pai, com as meretrizes, com as prostitutas, transgride, vai embora, pega a parte da herança, gasta tudo, o dinheiro acaba, ele volta e faz a festa para ele. E eu aqui, trabalhando com meu pai há muito tempo, e ele não dá nem um cabritinho para que eu possa celebrar com os meus amigos. O pai ainda insiste com ele para que ele entre e participe da festa, mas ele não consegue enxergar além daquilo que ele via.
O pai insiste, mas ele não entra. O irmão mais velho representa a religião. O irmão mais novo, pródigo, representa o evangelho. Porque o evangelho, ele está com aquele que se arrepende. É necessário nascer de novo. É necessário arrependimento. É necessário entrega. É necessário... Porque o evangelho, ele é a salvação. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Por outro lado, a religião, ela não trata com a alma, porque se ela tratasse com a alma, não precisava ter vindo o evangelho. O filho mais velho, ele teve algumas coisas que marcou, algumas atitudes que marcaram o relacionamento dele com o pai e a reação dele com o que estava acontecendo para com seu irmão, que havia voltado, que havia achado, que estava perdido longe de Deus, que havia voltado para a casa do pai. Vamos verificar algumas coisas na vida do mais velho. Primeiro, ele não conseguiu ver a transformação do filho, do seu irmão, o filho do pai dele. Ele não conseguiu discernir que aquela festa estava mediante aquilo que aconteceu, o regresso do seu irmão, a transformação que ele tinha tido, houve mudança. Ele não conseguiu perceber. Ele conseguiu enxergar de imediato que o pecado do seu irmão, aquilo que o seu irmão havia gastado, toda a herança, com as meretrizes, com as prostitutas, da festa e tudo que ele havia feito de ruim, o irmão mais velho conseguiu detectar. Mas ele não conseguiu perceber o arrependimento no coração daquele irmão mais novo, o seu irmão. Ele também foi acometido da inveja, porque ele não suportou a festa para o outro. Ele foi para um lado de achar tanto tempo que estou aqui, mas o meu pai não faz uma festa para mim. Ele sentiu-se amargurado diante da alegria do irmão, do pai. Tanto inveja para com a atitude do pai, como para com a atitude do irmão e de todos que ali estavam. Ele havia esquecido que ele era dono de tudo também, juntamente com seu pai e seu irmão. O seu pai salientou: tudo que você tem aqui é seu. Ele não conseguiu discernir que aquela festa era algo marcante, era algo válido, era algo de gratidão, era algo de celebração, era algo de agradecimento diante de Deus e do Pai, o Pai dele, que representa Deus na verdade. Ele não conseguiu discernir isso. Ele cometeu um pecado de quebrar os 2 mandamentos que Jesus havia estabelecido, porque Jesus falou: a lei tudo cumpre em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não conseguiu amar o seu próximo, o seu próprio irmão, nem o seu pai. Ele não conseguiu cumprir esse mandamento. Ele teve justificativa própria, porque ele falou: esse teu filho. Agora parece que o irmão dele não era mais irmão, era filho do pai. Esse teu filho. Gastou tudo. Ele não conseguiu perdoar. Ele não quis entrar. Ele não quis ver o irmão. Ele não quis conversar com o irmão. A sua justificativa própria o apontava como aquele que estava ali, que era praticamente impecável. Ele não tirou a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele via aquele pecado explícito do irmão, o pecado de torrar o dinheiro nas práticas pecaminosas, de maneira dissoluta, de maneira depravada. Mas ele talvez não conseguia enxergar os pecados que ele mesmo tinha, que foi revelado aqui, da própria indiferença, da própria incapacidade de ir ao irmão e abrir o coração e receber. Aqui está o filho mais velho representando a religião. Ele não conseguiu.
ele foi bloqueado pelo seu próprio pecado, que aparentemente não era evidente, né? Não era aquele pecado do tipo que todos nós condenamos, mas estava no coração a amargura, a falta de perdão, a inveja. Podemos falar até da avareza, porque ele questionou porque estava fazendo a festa e gastando novilho com o irmão dele. Era mais importante para ele as coisas ali e tudo a vida que ele tinha, que aparentemente era uma vida de cumprimento daquilo que o pai havia estabelecido para ele. Mas, de maneira alguma, ele conseguiu abrir os olhos que o Evangelho nos abre, de olhar para o outro e separar a pessoa do pecado e liberar perdão e ver que na vida do outro Deus agiu com graça e misericórdia, e que houve arrependimento, que houve quebrantamento, e que houve um novo nascimento. Esse filho estava vivo, estava morto e reviveu, como o próprio pai dele havia mencionado. Ele não conseguiu discernir isso. Ele murmurou, ele fez acusações: esse teu filho, novamente, esse teu filho. Ele não conseguiu enxergar com os olhos do Evangelho. Muitas vezes nós vemos para a igreja e temos uma vida de cristão, mas a pergunta é: de qual maneira nós estamos servindo ao Senhor? Pelo caminho da religião ou pelo caminho do Evangelho? Quando nós falamos de Evangelho, é verdade que significa boa nova, nós lembramos de evangelizar, mas o Evangelho, ele é a pronunciação, ele é a proclamação, mas também ele é o viver, ele é o entender, ele é o conviver dessa transformação que Deus faz em nós. Por isso que nós temos que ter a consciência e chegar diante de Deus: Senhor. E isso Jesus deixou claro quando ele celebrou a ceia do Senhor, e Paulo ressaltou mais na frente a consciência. E aí você vai poder discernir o corpo e o cálice, a consciência de olhar para dentro de si, fazer o autoexame: Senhor, como eu careço da tua misericórdia. Jesus contou essa parábola porque no início, quando ele estava contando as duas parábolas anteriores, da ovelha perdida e da moeda, ele estava num momento atendendo publicanos, atendendo pecadores que chegavam até ele para ouvir a sua palavra. Muitos deles haviam se arrependido. Por exemplo, Zaqueu, a mulher adúltera, que houve um arrependimento genuíno, e Jesus falou para ela: vá e não peques mais. As pessoas quais chegavam para Jesus e entendiam o seu reino, a mensagem do Evangelho do seu reino, vinham com o coração quebrantado, eram pessoas desprezíveis ao mundo, aos religiosos da época. Eram pessoas que tinham os seus pecados explícitos, escancarados. E muitos daqueles que não tinham aquele tipo de pecado, que não tinham aquelas práticas do pecado, mas os corações estavam terrivelmente longe de abrir para perdoar, de abrir para reconciliar, de estarem dispostos a ter um relacionamento restaurado, de abrir para quebrar a inveja, de abrir para quebrar o orgulho, de deixar o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, o poder do Espírito Santo que aplica essa mensagem em nós. Eles não conseguiram. Eles foram pelo caminho do julgar, de estabelecer um padrão apenas exterior, como se esquecesse que Deus estava sondando os corações deles, assim como esse irmão mais velho fez. Ele não conseguiu, ele não teve a capacidade, ele não teve um quebrantamento no coração de entrar na casa: eu vou festejar com o meu irmão, porque ele estava morto e reviveu. Muitas vezes, irmãos, a pergunta que vem sobre nós: que tipo de cristãos nós somos? O cristão do Evangelho, da espiritualidade, do verdadeiro cristianismo, ou cristão da religião, que vemos para os cultos cumprir tabela, que vemos para os cultos porque temos uma determinada função ou cargo. Muitas vezes a palavra não fala conosco. Muitas vezes a letra da canção não toca os corações, porque o nosso coração está embrutecido. Nós não abrimos para que Deus faça o quebrantamento. Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, é a boa nova.
Alguém fala, mas isso é para aquele que está perdido, como o pródigo, no sentido daquele que ainda não ouviu sobre Jesus, que precisa de Cristo. O Evangelho é para fortalecer aquele que já é salvo. Muitas vezes nós estamos aí cambaleando, precisando do fortalecimento de Deus, porque a nossa vida nós enveredamos pelo caminho da religião e esquecemos daquele Evangelho lá do início da nossa conversão, que nos confronta ao quebrantamento diante de Deus, que nos confronta a, de fato, reconhecer que nós somos miseráveis, pecadores, e precisamos da bênção e do perdão de Deus. Nós vemos a situação que o mundo está passando. Nações poderosas, presidentes poderosos, a maior potência do mundo, econômica do mundo, a maior democracia do mundo está sendo aí afetada de maneira drástica por esse vírus. Toda a economia e emprego das pessoas, vivemos nesse caos. Os jornalistas dizem que desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo não enfrenta tanta tribulação. Deus quer de nós o caminho do pródigo. A gente lê a história do pródigo e vê por que o pai o abraçou. O pai falou, ele olhou o filho, ele viu o coração, como Deus olha para aquele que entra na presença dele com o coração quebrantado. O Salmo 34:18 fala que Deus se compraz, Deus se alegra, Deus está com aquele que tem o coração quebrantado e compungido, o coração aberto para receber de Deus a misericórdia, o perdão e perdoar aquele que o ofendeu e receber o perdão daquele que está para perdoar. O pródigo, ele quebrantou-se, mesmo na circunstância que ele estava, ele quebrantou-se e falou: eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado filho. E ele, nesse profundo arrependimento, no regresso para a casa do pai, o pai o abraçou e ele começou a falar. O pai falou: vamos fazer a festa, nós vamos nos alegrar. O pai se alegrou muito mais com o arrependimento que ele havia declarado, de coração quebrantado e contrito a Deus, do que lembrar naquela hora de toda a vida de passado, de pecado, de coisa feia que ele havia feito, que estava passado, tinha ficado para trás. Agora ele era um novo filho, um filho que havia nascido de fato de novo, que havia revivido. E isso ele fez pelo caminho do Evangelho. A vida pelo Evangelho é a vida de reconhecimento, é a vida de graça diante de Deus, de receber essa graça, de andar por meio dela, de ter um relacionamento de confissão. Por isso que a Bíblia fala, quando nós confessamos, aliás, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Evangelho nos traz esse quebrantamento, porque Ele é poderoso. O caminho do Evangelho leva à confissão diária, o caminho do Evangelho leva ao arrependimento, o caminho do Evangelho leva a olhar o irmão e discernir entre o pecado e ele, e perdoá-lo e amá-lo de fato e de verdade. O caminho do Evangelho nos leva a sempre, sempre, sempre olhar para a misericórdia de Deus. Davi, ele fala: Senhor, trata-me segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque Davi, ele não havia negado o seu pecado, mas que ele havia se arrependido de maneira genuína. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais a discernir e andar pelo caminho do mais jovem, porque o mais velho, infelizmente, ele não conseguiu olhar com os olhos do Evangelho. Ele foi pelo caminho da religião. Há muitas religiões no mundo. Jesus, ele não é uma religião. Jesus é Deus, Jesus é uma pessoa. Ele veio trazer o Evangelho, que supera todas as religiões. A ótica da religião é dente por dente, olho por olho. É mal por mal. A ótica do Evangelho é o perdão divino em nossas vidas. Que Ele nos ajude a discernir isso, que nós andemos pelo caminho do Evangelho,
o amor de Deus que nos constrange, que nos quebranta, que nos faz a reconhecer que quando Deus trata e que se arrepende um pecador, há festa nos céus, porque houve genuína conversão. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Este é o meu respirar. O teu Santo Espírito vivendo em mim. É o que estaremos louvando o Senhor neste momento.
fala: toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti. Toda vez que eu respirar, toda vez que eu acordar, é o teu querer em mim. É o que devemos fazer a cada momento. Agradecer ao Senhor todas as vezes que acordamos, todos os dias. Agradecer por nós estarmos vivos, por estarmos bem, com saúde. Que Ele nos preserve assim. Senhor, te honrar.
a comunhão do Espírito Santo abençoe todos os lares da nossa igreja. Abençoe você que vai assistir essa live, que você receba essa gravação, esse culto, para fazer diferença na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.